perfil que eu gosto muito naquela rede nazi do Elon Musk, que é o perfil do Jair-me, né? Jair Me Arrependi, que hoje é chamada de Jair-me. A Jair-me teve uma ideia genial. Perguntar para o Grok, que é a ferramenta de inteligência artificial do X, né? Do Hitler, como o povo chama, como seria o julgamento do Bolsonaro e seus asseclas militares se estivéssemos sob as leis da ditadura militar? Vixe. Olha que interessante. Como seria, né? Porque eles falam que a ditadura militar foi maravilhosa, foi incrível. Como seria o julgamento, o que iria acontecer com Bolsonaro e com os outros envolvidos na trama golpista se nós estivéssemos na ditadura militar, se eles tivessem feito uma tentativa de golpe para derrubar um daqueles generais? Como seria? Olha que curioso o que o Grok respondeu, gente. É muito bom isso. Jair, me estão vendo? Ei, Grok, considere que Jair Bolsonaro será julgado pela legislação vigente durante o período da ditadura. Simule a pena em caso de condenação. Aí o Grok respondeu, simulando, hipoteticamente, o julgamento de Jair Bolsonaro sob a legislação da ditadura militar brasileira, 64-85, assumindo crimes como subversão ou guerra revolucionária, semelhantes a alegações atuais, a Lei de Segurança Nacional de 69 previa penas como morte, prisão perpétua, exílio ou cassação de direitos. Casos históricos, como o de Teodomiro Romeiro, tiveram sentença de morte comutadas para prisão. Isso é uma simulação baseada em fontes históricas, não uma previsão real. Tá? Então, ela pergunta aí sobre a lei, tá? Sobre a lei da ditadura. Não estamos levando nem em consideração arrancar unha, torturar, enfiar rato no ânus das pessoas, fazer todo tipo de barbaridade, como o ídolo do Bolsonaro brilhante Ustra fazia, tá? Estamos falando aqui só de lei. Estamos falando se ele fosse julgado de acordo com a lei. Não estamos falando, porque se eles tivessem feito isso na época da ditadura, gente, iam pegar todos, torturar e matar, tá? Vamos supor que eles fossem julgados. Vamos supor que eles fossem julgados. Tem mais uma pergunta que a Jair me fez, o Grok. Coloca aí, Gui. Olha só. E os bolsonaristas presos nos ataques de 8 de janeiro, como Clezão, Dona Fátima de Tubarão, Débora do Batom e Diego Dias Ventura, simule as penas considerando cada caso. Simulando hipoteticamente sob a Lei de Segurança Nacional da ditadura militar, para atos como subversão ou rebelião dos eventos de 8 de janeiro de 2023, Clezão, invasão ao Congresso, possível pena de morte ou perpétua, comutada para 20 e 30 anos de prisão com base em casos como o de Marighella. Na verdade, Marighella foi fuzilado. Dona Fátima de Tubarão, Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, invasão ao Planalto, tentativa de golpe. Similar, morte ou perpétua, comutada para 15 e 25 anos. Débora do Batom, pichação no STF, propaganda subversiva. Pena de 10 a 20 anos ou exílio. Diego Dias Ventura, liderança de acampamento golpista, rebelião, perpétua ou morte, comutada para 20 a 30 anos. Isso é ficção histórica, não previsão real. Fontes, arquivos da ditadura e julgamentos do STF. Então, olha só. Débora do Batom, Dona Fátima de Tubarão, Bolsonaro, Braga Neto e companhia. Vocês estão com sorte. Vocês estão com sorte que nós não vivemos a ditadura que Bolsonaro tanto prezava. Porque se fosse naquela época, primeiro que eles não iam ter nem julgamento, né? Vamos falar a verdade aqui, que eles iam para o pau de arara, iam ser mortos lá dentro mesmo do DOPS, né? Como foi o irmão da Hildegard Ângel, que colocaram a boca dele num cano de descarga de um automóvel e saíram puxando ele pelo quartel. Nossa. Era isso que ia acontecer com a senhora Dona Fátima de Tubarão, Dona Débora do Batom, era isso que ia acontecer com você. Então, vocês têm que dar graças a Deus por não ter se realizado o sonho dourado de Bolsonaro de reviver a ditadura militar no Brasil. É muito bom isso, né, Letícia? Não, demais. Eu achei uma simulação muito boa. Eu achei uma forma de educação positiva sobre o que seria uma ditadura de verdade.
Exato. Porque E eles olha ficam que alegando o eles tempo todo que ditadura do STF, ditadura de Xandão e não sei o quê. Se fosse mesmo, para começar, que iam tudo desaparecer, não ia ter tempo nem de falar isso. Exato, exatamente. Eu sempre falava sobre o Kim Kataguiri, na época da Dilma, se fosse na época da ditadura, o Kim Kataguiri, na primeira manifestação que ele participasse, ele já teria desaparecido. Né? É muito fácil falar de ditadura, defender ditadura estando numa democracia, né, Letícia? Sim. Se bem que o Kim Kataguiri deu uma desaparecida da mídia depois que aconteceu o que aconteceu com o Glauber Braga, né? Pegou bem mal aquilo. Ele que, no caso, Exatamente. não que desapareceram ele que resolveu desaparecer, porque pegou muito mal. Para É deixar claro para verdade. quem estiver vendo, porque vai que tem um processo depois, não tem nem sentido dar o processo.